Primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia, quem for assistir depois. A gente tá de noite agora, mas é ossos do ofício. Basicamente, a gente viu ontem os conteúdos que a gente revisou até a primeira prova, certo? E agora a gente vai ver o conteúdo que veio adjacente, né, a partir da segunda prova. Então a gente vai ver basicamente conteúdos, né, de menus ali até persistência de dados, né? A gente vai ver serialização e tudo mais. Então, basicamente, eu preparei assim como na, na sessão passada, preparei uma atividadezinha, né, como revisão. Vocês podem consultar, já coloquei inclusive como conteúdo, né, no Drive. Vocês podem acessar. Basicamente, a gente vai criar aqui um ambiente, né, um sisteminha para museu. Então, vai ser exatamente uma coisa muito grandiosa, porque senão a gente não teria tanto tempo. Talvez, inclusive, não dê tempo pra gente terminar tudo. Eu vou tentar ser o mais fluido possível. Mas, basicamente, vai ser uma interfacezinha simples pra gente poder cadastrar ali um usuário, né? Vários usuários a gente pode cadastrar, mas a gente inicialmente vai cadastrar um usuário e cada usuário vai conseguir registrar ali obras que ele conseguiu observar ali no museu e consultar o histórico de obras que ele visitou. Então é uma coisa bem simples, talvez os requisitos sejam um pouco maiores, porque o conteúdo também é um pouco maior, né? Mas basicamente isso, a gente vai utilizar, né, o look and feel, o que a gente já vem utilizando antes. A instalação vai ser basicamente a mesma para qualquer look and feel que você for instalar, né, como utilizando dependência, né, do Gradle. Então também vamos utilizar o Gradle. E aí eu deixei o link aqui, caso vocês precisem acessar, vai cair aqui nessa abinha aqui do repositório do Maven. Aí vocês acessam lá e eh, façam a instalação via dependência, né? Copia o código aqui, coloca nas dependências lá do build do Gradle. A gente vai fazer isso aqui também, mas só pra gente se situar. E aí deixei um wireframezinho, basicamente a gente vai utilizar, obviamente, MDI, né? Os menus aqui, também vamos usar menu de contexto, que é para essa aba que a gente vai ter as abinhas de cadastro e registro de obra observada. Basicamente aqui no cadastro a gente vai ter ahn, um comportamento, né, de pop-up para a gente poder limpar os campos, basicamente. É só para a gente não esquecer esse conteúdo. Também vamos ter a sabinha de registrar obras observadas, basicamente vai se registrar, né, no usuário aqui. E todo registro novo vai estar armazenado só durante a execução e aí o usuário vai conseguir persistir esses dados aqui a partir do histórico de obras observadas. Então ele tem um botão de persistir, um botão de carregar, né? Então o botão de persistir basicamente ele consegue a partir, né, do combo box, ele seleciona um usuário e ele pode atualizar a lista, né? E aí ele vai ter essas obras que foram observadas. Se ele quiser persistir esses dados que ele registrou, ele persiste aqui. Se ele quiser carregar os dados que vão estar já persistidos, ele só carrega aqui e aí vai substituir a lista, né? O array list compondo os usuários vai ser substituído na memória aqui para o nosso ser carregado na memória aqui do nosso da nossa variável, né? Que a gente vai ter uma variável para manipular esses usuários. Então, de forma bem simples, né? A gente vai ter também, obviamente, um campo de dados pessoais aqui, que a gente vai usar o TabsPane. Então, a gente vai ter uma aba para dados pessoais e para informações do usuário, de contato do usuário. Então, a gente basicamente só vai deixar ele salvar, esse botão só vai estar habilitado de salvar se ele tiver preenchido todos os campos. E aí aqui na aba de informações de contato a gente vai ter basicamente e-mail e telefone. Coloquei telefone só para a gente poder utilizar o JTest Formatted Field, né? JFormatted Test Field com a Mask Formatter. E esses outros dados, como eles não vão ser úteis pra gente, a gente vai manter todos eles como string, né? A gente não vai precisar de alguma forma eh, recuperar eles, né? Só acho que provavelmente o nome, né? Se não me engano, não me falha a memória, a gente vai só recuperar o nome do usuário pra gente poder mostrar aqui junto das obras. Então a gente vai ter o nome do usuário aqui e as obras que ele observou. Depois, inclusive aqui a gente tem, né? Cada um dos requisitos, né? Aqui basicamente um menu bar e vai ter o menu bar com submenus de cadastro e de aparência, que a gente já vem trabalhando nas outras sessões, cadastro de visitante,
que é basicamente o que eu estou explicando agora, né? Vai ter o J-Pop Menu, vai ter a aba de contato, a aba de informações pessoais, o botão de salvar, e aí o salvar, ele vai salvar o objeto e adicionar ele na lista de usuários que estão em memória, né? Uma coisa bem simples, mas que talvez leve um pouco de tempo por causa da quantidade de requisitos, né? E tem a parte de registrar a obra observada, que vai ser um outro formulário, né? Um de internal frame. Basicamente, você seleciona via combo box um visitante e aí você vai inserir ali o título da obra. E se você quiser, você também pode colocar uma nota ali, né? Sobre a obra. Ou seja, uma informação a mais ali que você quis colocar uma anotação. E é, esse campo depois ele vai ser salvo, né, como string, então depois é só recuperar e informar para o usuário. A gente não vai fazer muitas manipulações, né, validações, porque senão toma muito tempo nosso. Mas aqui eu coloquei como básico, né, que vai ser a avaliação precisa ter um visitante selecionado e o título não pode estar vazio, ou seja, o título obrigatório. Aí a gente tem a aba não, perdão, a nossa internal frame, né, a nossa janela filho, que vai basicamente constar o histórico, né, de constar o histórico, que é o que eu expliquei, né, essa aba aqui. Vai ser basicamente, isso aqui não é um JList, tá? A gente não vai utilizar um JList aqui, é um test area mesmo, pra gente poder ir inserindo. A gente vai só dar um append aqui no conteúdo e dar uma quebra de linha, por isso que tem o scroll pane, né? E é uma coisa bem simples, a gente não precisa dar, né, fazer retrabalho demais, o que a gente inclusive já viu na última sessão. Então, a gente no conteúdo dessa matéria, dessa sessão em si, no JList, no Combo Box, eu estou utilizando o que a gente já viu antes. E basicamente tem, então, como eu comentei, o botão de persistir, o botão de carregar, né? E exibir mensagem de erro ou de sucesso via Option Pane, ou seja, para o usuário, né? E aí a gente vai ter aqui na parte de persistência, basicamente vai ter um arquivo separado, né? E no caso, arquivo para persistência, né, para a gente manipular o arquivo de persistência, e o arquivo de persistência em si ele vai se chamar dado C, né, obrigatoriamente, para a gente poder manipular, só para a gente padronizar aqui. E o arquivo gravado, basicamente, a gente vai gravar um objeto de release, ou seja, vão ser vários usuários, basicamente. E aí tem as especificações de classe, né, do usuário que a gente vai ter, como atributos, os pessoais de contato, né? E a gente vai ter um outro atributo que é basicamente uma release de strings para a gente registrar as obras observadas. Então, como eu falei, as obras observadas são salvas no formato de string. E basicamente, só lembrar de depois tratar as sessões, né, de serialização. Então, vamos para o código já, para a gente não perder tempo. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, como é deixa eu passar aqui pro nosso source code. Como a gente vai criar um projeto Gradle, a gente vai dar Ctrl Shift P, Create Java Project, e a gente vai vir aqui na opção de Gradle. Lembra sempre que, só um minuto, lembra sempre que você tem que estar numa pasta vazia, né? Criar uma pasta vazia, né? Não é da mesma forma que a gente cria um Java Project sem build tool. Então aqui a gente vai criar uma pasta vazia e depois a gente abre a pasta e assim a gente vai conseguir criar o nosso Gradle. A gente seleciona a nossa pasta ali no explorador que a gente quer, que é justamente essa. E em seguida a gente seleciona o Groove. E a gente dá para o mesmo nome do projeto o nome da pasta. Sim, ele já cria pra gente o nosso projeto Gradle, né? A gente vem aqui, por exemplo, setting Gradle, etc. E a gente vem aqui em app, na verdade, e a gente abre as nossas configurações de build Gradle. Aí só lembrando, como a gente vai estar utilizando o Gradle, ele não vai reconhecer aqui inicialmente, né, o... Assim que você cria o projeto, então você tem que fechar ele, então vamos fechar aqui. Vai ficar preta a tela, eu vou abrir novamente. Ele já vai aqui instanciar pra gente o nosso projeto Gradle. Ele está configurando aqui, enquanto ele vai configurando, a gente vai vir aqui no nosso navegador, novamente, e vamos pegar já o recurso que a gente vai precisar para poder instalar o Look and Feel. Então, como eu já deixei lá, né, o link é esse daqui, a gente vem aqui na bin de Gradle do Maven, né,
do tipo do Scope Compile e format Groove Short. A gente copia, né? Dá um Ctrl C, ele já copia direto, mas só para confirmar a gente dá um Ctrl C. E aí tá ativando aqui ainda voltando aqui, né? Ainda tá ativando pra gente o nosso projeto. Então vou só aguardar ele terminar de ativar. Opa, alguém entrou. Deixa eu ver. Itanei, opa, Itanei. Boa noite. Boa noite, Clark. Tudo bem? Bem demais, e você? Tô tranquilo. Estamos só fazendo a configuração padrão ainda, né? Criando o projeto Gradle aqui, então nada de novo. Não, tranquilo, tranquilo. Então aqui, basicamente, a gente já fez, já criou o projeto Gradle, a gente já está pronto para poder trabalhar com ele. Então aqui, ahn, aqui na parte de main, né, a gente vai ter a classe, né, principal, a que a gente vai trabalhar para poder instanciar o nosso os nossos frames, né? Mas aqui na parte de build, como eu comentei, né, a gente vem em independência, a gente cola aqui o recurso que a gente acabou de copiar lá do Flat para a gente poder instalar o nosso Look and Feel. Feito isso, ele já vai estar disponível para a gente nosso Look and Feel. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Aqui, paga, ok. Vou deixar aqui só para sincronizar. Pronto, sincronizado. E aqui eu vou só apagar os recursos aqui que a gente não vai utilizar. Então, isso daqui a gente não utiliza. A gente também não utiliza. Aí aqui em teste, como ele chama, né? Aqui não precisa. Aqui tudo a gente não precisa. Então, basicamente seria isso daqui pra gente poder trabalhar inicialmente. A gente vai iniciar já, como já está configurado, a gente vai iniciar nosso app já pensando em criar, né? No caso, a gente vai criar a nossa tela principal, né? Então, aqui já dentro de revisão, a gente. Deixa eu fechar aqui esse teste, só para não se confundir. Aqui a gente vai criar a nossa tela principal, né? Que vai ser o nosso desktop, certo? Então aqui vai ter as configurações que nós vamos fazer para a gente poder manipular, né? A abertura de internal frames. Deixa eu fechar aqui. Fecha aqui também, a gente não vai utilizar mais. E aqui a gente já vai invocar, né? A gente vai usar o Calculator, né? Para a gente poder instanciar a nossa tela, né? Então aqui a gente chama do Swing Utilities, padrão que a gente sempre faz, invoke later, new runnable, public void run, e a gente chama aqui dentro a tela principal. Vai ser basicamente isso. E aí a gente já está pronto para poder configurar a nossa tela principal aqui e a gente trabalhar com ela no nosso projeto. Antes da gente configurar a tela principal, a gente já vai pensar que a gente vai ter que utilizar de alguma forma o usuário, né? Então, para o nosso usuário, eu já vou deixar uma classe criada, classe de usuário, do Java. Então, a gente vai precisar de uma classe de persistência, né? Então, eu vou deixar a persistência aqui, .java. Por enquanto, a gente vai deixar essas daqui criadas. A gente também vai precisar, obviamente, de uma tela de cadastro, de histórico, de registro, e tudo mais de registro de obra, né, no caso. Mas vamos deixar por enquanto essa daqui para a gente poder ir trabalhando. Aqui na parte de usuário, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o usuário precisa implementar serializable, porque ele vai ser serializável. Então, ele precisa ser serializável para poder ser salvo no nosso arquivo binário. Então, vamos deixar aqui já implementado, né? E aí a gente cria aqui os nossos métodos. Então, por exemplo, os nossos métodos, não, desculpa, nossos atributos. Então, a gente vai ter o atributo de nome, como já especificado lá nos nossos requisitos. Vamos ter também o atributo de data de nascimento. Como eu comentei, né, não precisa de ter as validações que a gente faz, por exemplo, nas outras lives, porque a gente não vai utilizar
essas informações. É só realmente para ter registrado, mas o correto seria estar no formato de date, etc. A gente vai ter aqui também o documento, né? Que o usuário pode informar dele. Tem também o e-mail. A gente vai ter também o telefone e as obras observadas. Então o telefone também vai ser do tipo string. A gente inclusive vai salvar isso sem, sem retirar os caracteres especiais, né, de parênteses. Então vai ter tudo salvo como string, não tem importância, que é o nosso contexto. E por fim a gente vai precisar de um array, uma array list, né, das obras observadas. Então, como as nossas obras vão ser do tipo string, tudo vai ser salvo como string, né, ou seja, o título e talvez a nota junto. Vou só deixar aqui uma array list, né, a gente vai definir aqui como atributo nossa array list do tipo string. E a gente vai chamar ele de obras observadas. E aí, assim que a gente cria, a gente já vai criar pensando que, aliás, quando a gente vai criar um objeto, a gente vai criar pensando que ele vai ser inicialmente instanciado aqui com vazio, né? Então a gente pode deixar aqui já o array list vazio. Tem importância. Poderia fazer isso também no construtor, não tem problema. Aqui indifere. Aí vou ter, obviamente, o construtor, vou deixar o construtor vazio, né? Que depois a gente só vai definindo os valores. Poderia também definir um outro construtor que não fosse vazio. E aqui, basicamente, o que a gente vai ter são os atributos getSet, né? Eu vou só facilitar, a gente vai ter o getSet e um toString para a gente poder só visualizar mesmo os dados corretamente. Mas vamos primeiramente aqui gerar os getInsetters. E aí, aqui é o que a gente vai modificar, é que a gente não vai ter um set diretamente para o pro nosso usuário, porque a gente não vai ficar setando toda hora o array list, a gente vai só adicionar os valores para nossa para nossa para nossas obras, né? A gente vai adicionar novas obras sempre. Então aqui o que a gente vai fazer basicamente é criar ao invés do o set obras observadas, a gente vai vir aqui, a gente coloca public void e a gente vai colocar com adicionar obra. E aí, se adicionar obra, ele vai obviamente ter um string, né? Você vai colocar aqui que vai ser o título da obra. E a gente vem aqui em obras observadas e adiciona o título, certo? Em seguida, o que a gente vai fazer basicamente é sobrescrever uma prática que vocês provavelmente já viram em salas. Eu lembro pelo menos durante as minhas aulas, as nossas aulas, né, antigamente. Ele utilizava esse método também para sobrescrever e definir ali uma forma de visualizar os dados completos de uma classe que seja. Então, aqui no nosso caso, a gente vai só definir aqui o nosso annotation. Override só para a gente saber que esse daqui não é um método direto da classe, mas não precisaria, né? Public string, toString. E a gente vai definir que é aqui um string doc, só pra gente poder verificar, né? Que pode ser que o usuário não seja criado. Aqui no nosso caso, a gente vai sempre criar ele com um documento, nome, etc. Porque a gente não permite salvar sem esses dados. Mas é uma boa prática, né? A gente tá verificando se esses valores vêm nulos, né? Então, por exemplo, aqui no doc a gente vai verificar, né? O predor ternário, basicamente. A gente vai ter aqui do documento, né? A gente vai verificar se ele é nulo. Aí, se ele for nulo, eu seto o valor como vazio, uma string vazia. Se não, é o próprio valor do documento. Vou fazer a mesma coisa para nome, né? String, vou colocar aqui um N mesmo, só pra gente ser um pouco mais rápido. Se for nulo, eu vou setar. Aqui eu posso colocar em vez de colocar vazio, eu coloco aqui um sem nome, só pra gente ter uma referência, né? Que vai aparecer, o nome em si ele vai aparecer na tela pra gente. Então, se tiver sem nome, eu preciso informar que é sem nome para o usuário não ficar perdido, né? Então, aqui, caso, caso tenha um nome, eu deixo com o nome padrão que já está setado. E aí eu preciso só retornar esse valor, né? Então, retorno o N, ou seja, o nome do usuário, mas aí eu vou separar para um hífen aqui, né? E vou colocar aqui o documento dele também.
caso eu queira verificar, né, que de alguma forma já vê o usuário junto com o documento dele. Basicamente é essa configuração que a gente vai ter aqui para nossa classe de usuário. A gente pode pensar já em, por exemplo, salvar, né, esses usuários de alguma forma, porque como a gente já vai utilizar persistência, é bom a gente já ter esses métodos prontos para a gente poder manipular futuramente no nossa interface, né? Tá aqui por enquanto a gente está setando os valores, né, para a gente poder manipular a parte do back-end em si da lógica, né? Então a gente vai precisar de alguma forma ter esses dados, esses métodos, né, disponíveis para a gente poder utilizar de salvamento, etc. Então aqui a gente vai vir para a classe já de persistência. Eu vou definir aqui inicialmente, só uma forma diferente de a gente fazer, a gente poderia colocar esse nome ah, direto no método também, pouco importa, mas como a gente vai utilizar o mesmo nome eh, duas vezes, né, não tanto para salvar quanto para carregar, a gente vai recuperar no caso, né, eu posso definir aqui, por exemplo, colocar aqui um atributo privado, né? Porque aí a gente não tem acesso de fora. Ele vai ser uma constante, né? Uma string. E vai ser basicamente o nome do arquivo. Vou chamar aqui de dados C, que foi o que a gente definiu como requisito lá no nosso documento de requisitos para o nosso projeto aqui. E também vou definir aqui já direto o nosso salvamento, né? Vai ser estático, porque eu não quero ter que instanciar essa classe, esse objeto, toda vez que eu for manipular esse arquivo, né? E aí eu vou ter o método de salvar e também eu vou ter o método de carregar. Então, public static. E aí aqui, obviamente, vai recuperar uma release. Uma release, né, de usuário. Chamar de carregar. E aí, basicamente, a gente vai precisar, obviamente, quando a gente está salvando, se carregar, a gente retorna uma release, salvar, a gente precisa salvar o release. Então, eu vou passar aqui como parâmetro o release também de usuário. Vários. A gente pode tratar aqui diretamente mesmo, não tem importância. Vamos abrir um bloco try-catch só pra gente economizar tempo, a gente precisar passar e toda vez a gente fazer uma verificação, fazer um try-catch lá na nossa interface, mas o correto é fazer realmente lá na interface, tá? Porque como aqui a gente está fazendo a lógica do programa, o certo é que as tratamentos viessem na interface diretamente, mas aqui é só pra gente ganhar tempo mesmo. Então aqui eu vou abrir no meu bloco try-catch, basicamente o que eu vou fazer é abrir o meu file. Aqui, como a gente vai salvar, né, um file output string, chamar de file output string false, né, que a gente já vem utilizando essa nomenclatura nas nossas lives. Aí eu abro ele e passo o nome do arquivo. Poderia passar também o arquivo, né, criar um file e depois passar o arquivo, não tem importância, mas aqui a gente não vai manipular o arquivo diretamente, então não tem importância. E aí, em seguida, eu preciso criar um objeto output string para poder manipular esse objeto no arquivo. Então, objeto output string. Eu vou chamar ele de objeto output string também. E aí eu passo o meu false para ele, ou seja, meu file output string para ele. Mesma coisa que a gente já vem fazendo antes. Novamente, aí eu preciso agora escrever esse objeto, né? Como eu já salvei, salvei não, perdão. Como eu já abri o meu arquivo para poder eu entrar com os dados, ou seja, escrever no meu arquivo, eu preciso agora executar um método que escreva nele. E esse método do objeto output string basicamente é o write object. Então, aqui também já vem trabalhando nas outras lives, né? E aí eu preciso passar qual objeto eu quero escrever. No nosso caso aqui é o objeto de usuários, que é o nosso array Novamente, por que que a gente não precisa, só para relembrar mesmo, por que que a gente não precisa definir, né, o nosso array como serializable, porque ele já é serializável, né? Ele já implementa serializável, então ele já vai conseguir escrever o objeto aqui. Só precisa que os objetos dentro do array também sejam serializáveis, que foi o que a gente definiu aqui implementando no nosso usuário. E se caso, como eu defini aqui como boolean, né, eu quero verificar se houve um retorno positivo, né, se eu conseguir realmente
escrever esse objeto no meu arquivo. Se eu conseguir, eu vou retornar true, certo? Se eu não conseguir, aí eu vou printar, né, o meu stack de erros, né, de exceções, e eu vou retornar falso. Basicamente isso que é o nosso salvar, nosso processo de salvar. E aí, o que a gente vai fazer agora é o processo de carregar, né, o processo de inverso. Como a gente já salvou, agora a gente precisa carregar esses dados na memória, né. Para isso, basicamente, eu vou abrir um arquivo, né, como eu falei, aqui nesse caso, é pertinente para a gente vai precisar é, só passar a verificação, né? A gente poder fazer a verificação se o arquivo existe. Se ele existir, se ele não existir, a gente vai retornar um array vazio. Se ele existir, a gente carrega os dados. Então, a gente tem um file, a gente vai chamar de F mesmo. Opa, acho que não importou, né? Agora sim. E eu vou passar aqui o arquivo, né? Criar o arquivo pra gente aqui, a referência ao arquivo. E aí eu vou verificar se esse arquivo não existir, o que eu preciso fazer? Retornar um array vazio, porque eu não tenho nenhum objeto. Então eu vou retornar opa, new array list vazio. Pronto, retornei. Se caso ele existir, aí não precisa nem fazer outra verificação do else, né? Ele ia parar aqui no return. Mas aqui, caso ele exista, eu vou abrir um bloco try-catch que a gente vai manipular o nosso arquivo. Então, basicamente, aqui a gente vai precisar abrir o nosso file input string, desculpa, input string, file input string, criar aqui o nosso objeto, e aí eu passo para ele o arquivo. Lembra que o construtor ele pode receber do file input string tanto o nome de um arquivo quanto um arquivo. Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando um arquivo. Aí eu vou ter precisado também de um objeto input string, objeto input string. Opa, não é isso que eu quero não. Aqui. E aí eu vou precisar ler o meu file input string, certo? Aqui acho que ele não importou. Já foi. E aqui ele tá pegando o objeto, né? O output. Aí, pronto. E aí em seguida, como a gente tem o método de escrever, a gente vai ter o método também de ler. Então, eu vou salvar como objeto, né? Primeiramente, eu poderia fazer da forma como a gente fez, eu vou só separar agora as verificações de uma outra forma, porque a gente aqui poderia, por exemplo, só retornar mesmo o objeto lido aqui, né, converter, etc, que a gente vai fazer também, mas eles querem só fazer uma verificação caso o objeto seja mesmo uma instância de array list, porque num cenário que você não sabe o que está sendo salvado ali, que pode ser que tenha outros objetos além do array list, não é o caso aqui, mas poderia ser, pode ser que a gente trabalhasse com outra forma de leitura. Aí nesse caso aqui, eu vou ter um objeto, né? E aí eu vou ler esse objeto que está no meu arquivo. Aqui. Read object, ele vai retornar um objeto pra gente. E aí o que eu vou verificar agora, basicamente, é se ele é uma instância de array list. Então, se o nosso objeto é um instance of, ou seja, seria uma instância de array list, se ele for, eu vou retornar o array list desse objeto. Ou seja, eu vou converter, né? Preciso converter, lembrar sempre de converter. Fazer um cache para um array list de usuário, certo? E o nosso objeto. Caso ele não seja uma instância, aí eu vou retornar um array list vazio. Porque eu tenho que retornar um array list, né? Também retorno aquele vazio. Certo? E aqui no cat vai ser basicamente o que a gente... Aí lembrar aqui, né? Aqui no exception a gente tem que lembrar de trocar aqui. Vai dar o mesmo problema, né? Eu lembrei agora que aqui também o exception não pode ser o padrão, né? A gente vai verificar se é uma IO exception. Ou seja, exceção de entrada e saída. Aqui é a mesma coisa, a gente verifica se é um IO exception. E aí a gente vai verificar também, como a gente está manipulando a questão do array list aqui. Opa, deu um erro aqui. Ah, tá. É porque é exatamente o que a gente precisa fazer. A gente vai verificar aqui, basicamente eu quero fazer a verificação e a impressão, né, dos dados independente
de ele ser um IO exception ou um class not found exception. Para isso, eu vou usar basicamente um pipe só, que vocês também já utilizaram. Class not found exception. Vou chamar aqui de class not found. Aliás, é o E também, né? Vou chamar os dois como é. Aí eu posso apagar esse daqui, porque ele pode ser qualquer um dos dois. E aí eu vou chamar basicamente o print stack tracer também, novamente. E vou retornar aqui no final um array vazio também. Basicamente é isso. Se ele cair numa exceção aqui, ele vai retornar um array vazio. Se ele não for um objeto do tipo ArrayList também, ele retorna um array vazio. E se o arquivo não existir também, ele retorna um array vazio. Caso nenhuma dessas condições seja atendida, ele vai ler o arquivo aqui e vai retornar pra gente o arquivo. Basicamente é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente ver. Aqui, ok. Não sei porque ele tá dando coisa aqui, mas... mas é isso. Então, nossa classe persistência ela já está definida. O que a gente vai fazer agora é começar a configurar nossa tela principal. Então, pensando que a gente vai precisar que de alguma forma a gente inicia, até então a gente viu nas sessões que o nosso desktop pane, a gente setava ele com content pane, né? Aqui a gente vai só abordar de uma forma diferente, mas é a mesma premissa, né? A gente vai ter um desktop pane, só que a gente vai adicionar ele como objeto central, né, como componente central do nosso, mantendo, né, o nosso JFrame, né, o layout padrão do JFrame, que é o, o border layout. Então, tem aqui extend JFrame, né, padrão. E aí a gente vai ter o nosso JDesktopPane, vai definir ele aqui. O restante a gente vai precisar aqui basicamente só definir o desktop, só pra gente poder utilizar ele em, talvez se a gente precisar em outras classes ou etc. Mas a gente vai definir o restante dos componentes todo direto no construtor mesmo, não tem importância. Na verdade, a gente vai criar, como a gente fez nas lives anteriores, a gente vai criar um métodozinho pra gente poder iniciar os componentes de uma forma mais dinâmica, mas enfim. Então a gente vai ter aqui o nosso desktop, né? Desktop. E também teremos, né, o nosso ArrayList, né, nossa variável, para poder manipular os nossos usuários, nossas ArrayList de usuários. Opa. Também vai iniciar ele aqui como uma ArrayList. Poderia fazer essa instanciação também no direto no construtor, só uma forma diferente de estar fazendo. Então aqui eu vou abrir meu construtor. Primeira coisa que eu vou fazer é setar um título, né, para ele como padrão. Então set title, vou colocar aqui como um museu, visitante. Opa, faltou as aspas, né? Museu visitante, vocês colocam o nome que vocês quiserem. E aí, já vou tentar aqui, eu quero que inicialmente ele já venha com o nosso LAF padrão, né? No modo claro. Então aqui eu já vou abrir um try-catch e vou instalar, né? Vou setar o nosso look and feel. Para isso eu vou chamar o UI Manager aqui, set look and feel, passar como objeto. Como já está instalado, eu posso simplesmente chamar ele aqui, é o nosso flat, né? Aqui, light. E aí eu vou atualizar já a nossa árvore de componentes. Para isso, swing utilities, pronto. Update component tree, e aí eu preciso passar a nossa tela principal, .dis. Então, caso eu vou tentar, né, fazer isso, se eu não conseguir, ele vai pro layout padrão, no layout não, perdão, pro look and feel padrão. Então, não preciso configurar nada aqui, posso até apagar. Só preciso mesmo que ele tente fazer essa, essa setagem, né, do look and feel que está instalado. E aí já vou pensar, a gente já vai pensar aqui nas configurações padrões que a gente faz, né? Então vamos colocar o que set default close operation, chama aqui o exit on close, opa, exit on close, lembra que é do JFrame, set size, aqui novamente, já testei alguns valores, vocês podem colocar os que vocês quiserem, eu vou colocar aqui um 1000 por
700. Opa, 7.000 não. 700, que é um valor que me ficou agradável. Se quiserem colocar maior, fica a critério de vocês. Se quiserem colocar ele expandido inicialmente, também fica a critério de vocês. Inicializar, né, expandido. E aí a gente vai setar aqui o set location relative to set location to no. Opa. E a gente vai, só pra ficar, na verdade eu nem precisaria disso daqui, né? Mas só pra ficar didático, pra gente lembrar que a gente tá utilizando border layout e o border layout. Eu acho que eu vou precisar importar aqui. Import Java, acho que se não me engano WT, né? WT. Esse aqui já vai. Vou importar de uma vez tudo. O certo era importar um por um, né? Mas importar aqui o border layout de uma vez, que talvez a gente utilize eles mais vezes. E outros componentes. Então aqui, basicamente, o que a gente vai precisar, como eu comuniquei. Aqui a gente já tem a setagem padrão, vou deixar aqui já o set visible como true. Deixa eu não perder o costume. Que basicamente o que a gente vai precisar é configurar os nossos componentes, né? Inserir os nossos componentes na tela. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa barra, né, de menu. Então, de menu bar. Vou chamar ele de menu. Opa, menu bar. Instancia aqui. Certo? E aí a gente vai criar os dois menus que a gente vai precisar, que é menu de visitante e menu de aparência. Então, primeiro menu, a gente vai ter menu. Vou chamar de menu visitante. A gente passa aqui o nome visitante. Então, as coisas que o visitante vai estar manipulando ali, né? Referente ao próprio usuário. E aqui embaixo a gente vai ter um de menu aparência. Certo? Então aqui basicamente eu vou configurar só os menu items agora do nosso menus, né? Então eu vou ter aqui, por exemplo, de menu item. Aí eu vou precisar de um menu item para cadastro, um para registro e um para histórico, certo? Então, basicamente, eu vou chamar aqui um menu cadastrar, new menu item, um jmenu item para registrar, que no caso registrar as obras, né? Um outro menu item para a gente consultar o histórico. Então, vou chamar de menu item histórico. Certo? Aí precisa passar só os valores aqui que vão estar disponíveis para o usuário ler, né? Que vai ser de cadastrar. Opa. Cadastrar visitante. Aqui a gente vai ter registrar obra observada. E aqui a gente vai ter o consultar histórico. Certo? Então vão ser esses menus items que a gente vai ter para esse menu de visitante. E aí a gente já pode até inclusive adicionar esse menu. Então aqui a gente vai chamar o menu visitante.add. Vamos passar o menu cadastrar. Vamos fazer a mesma coisa para os outros dois. Só copiar aqui para agilizar. O menu de registrar e o menu de histórico. Certo? Em seguida a gente vai também para a parte de definição dos menus de aparência, né? Nos menus items de aparência. Então a gente vai ter aqui o menu item de tema claro. Opa, tema claro. E o menu item de tema escuro. Certo? Então depois disso a gente novamente só precisa adicionar, né? Aqui no menu aparência esses menus que a gente configurou. Então vou adicionar eles aqui. Menu claro. Opa, menu claro. E o menu aparência.add menu escuro.
Feito isso, a gente já pode adicionar na nossa barra de menu, a gente vai adicionar os menus de visitante aparentes, porque a gente já configurou aqui, eles só precisam ser adicionados na nossa barra. Então, para isso, eu vou chamar o menu bar agora e adicionar tanto o menu, primeiro o menu de visitante, e depois o menu de aparência. Em seguida, eu só preciso agora, né, povoado a nossa barra de menu, eu preciso setar ele no nosso JFrame. Então, eu vou chamar aqui o set JMenuBar e passar o menu bar. Pronto, tá feito. Agora a gente já tendo o nosso menu bar, a gente pode configurar o nosso componente central. Como eu falei, vai ser o nosso desktop pane. Então, vou instanciar ele aqui. A gente não vai passar como set content pane dessa vez, a gente vai utilizar ele realmente com o border layout. Então, eu vou já adicionar ele aqui. Adicionar o desktop. A gente adiciona ele no border layout. Ponto. Como eu comentei, a gente vai utilizar ele como nosso menu central. Então, a gente tem que adicionar ele no centro, né? Padrão. Menu não, desculpa, nosso componente central. E a gente vai configurar agora, como a gente tem já os elementos que a gente precisa para poder, de alguma forma, manipular, né, a abertura dos nossos menus, né, dos nossos menu items, etc. A gente precisa configurar primeiro comportamentos para eles, né? Então, se eu clicar, por exemplo, no menu item de cadastrar, ele vai abrir uma aba, no menu item de registrar, ele vai abrir outra. Se eu clicar no menu item tema claro, ele seta para a gente um tema claro e um menu item escuro, o tema escuro. Para isso, a gente vai adicionar. Primeiro, acho que é interessante a gente criar já de uma vez os métodos, né, que vão facilitar essa vão facilitar pra gente essa configuração. Então o que a gente vai fazer basicamente a gente vai criar aqui os métodos, né? Vamos criar um método, por exemplo, para abrir o menu de cadastrar. Esse método ele não vai retornar nada, ele vai só abrir mesmo, adicionar, né, o nosso frame ao nosso desktop pane. Então, vou chamar aqui public void abrir cadastro. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente for abrir o cadastro, a gente precisa, obviamente, né? Aí agora a gente vai criar nossas classes, né? Para já deixá-las disponíveis para serem abertas. Mas é só para facilitar aqui o nosso andamento com os nossos métodos aqui. Então, aqui a gente vem no nosso projeto, né? Na parte da pastinha de revisão. A gente vem e cria, por exemplo, a nossa classe de cadastro de usuário. Então, vou chamar de cadastro internal frame. .java. Também vamos criar de uma vez para a gente facilitar como a gente vai configurar todos os, os nossos métodos. Já vamos criar as outras duas internas para a gente. Então, vai ter um interno de histórico, né? Histórico, internal frame. .java. E a gente também vai ter um de registro de obra. Então, a gente vai criar aqui. Opa! A gente vai criar aqui um registro obra internal frame.java. Feito isso, a gente só precisa, né, para a gente poder utilizar, né, os métodos dessas internas, a gente precisa que essas internas elas estendam de internal frame. Todas elas, né? Então, vamos adicionar aqui extends de internal frame. Igualmente aqui também, extends de internal frame. Então, já setei as três assim. Posso fechar aqui, depois a gente vai configurar elas. Mas aqui é só pra gente ter mesmo como a gente abrir, né? Selecionar, né? As nossas abas. Nossas abas não, perdão, nossas internos e a gente adicionar elas no nosso desktop. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no abrir cadastro é criar, né? Um objeto de cadastro internal frame.
Vou chamar de f de frame, né? E vou passar esse valor. Em seguida, eu vou adicionar essa interno, né? Então, desktop add, adicionei esse interno no nosso desktop e eu vou tentar selecionar ela, assim como a gente fez anteriormente, né? A gente abre aqui o try-catch e eu vou tentar selecionar ela. Tag select, true. Se eu não conseguir selecionar, eu vou mostrar uma mensagem para o usuário, mas provavelmente não vai cair nisso daqui, mas é só para a gente visualizar caso dê algum problema. Então, aqui a gente vai chamar o JOptionPane, então, show message dialog, e aí vou passar aqui, basicamente, uma mensagenzinha para o usuário. Então, aqui relativo à minha classe, né? Eu vou, ou seja, a minha tela, eu vou passar uma mensagem. Mensagem de problema. Vou fazer uma mensagem mais genérica, porque depois a gente reaproveita. Get message. Isso. Então seria isso daqui para abrir a tela de cadastro. Aí a gente já vai configurar as outras também. Então, public void abrir registro, por exemplo. Aí a gente vem e já pensa em instanciar. Vai ser a mesma coisa, né? Que você só vai modificar mesmo o nosso frame, né? A nossa classe do nosso frame. Então vamos só copiar aqui, colar. A gente troca para registro obra interno, registro obra interno também. Basicamente é isso. E aí a gente vai ter também o de abrir histórico, né? Então a gente só vem aqui e public void define, né? Abrir histórico. Copia novamente, muda aqui a classe, né? Histórico interno frame. Adiciona, se der algum problema a gente exibe. Então aqui, por exemplo, nos nossos menus de cadastrar, a gente cadastrar, registrar, no usuário a gente já consegue adicionar esses comportamentos. Então, para a gente adicionar esse comportamento, eu não vou definir um handler separado, que acho que não precisa, mas basicamente chamar aqui no cadastrar, a gente adiciona um action listener e a gente vai passar um objeto aqui de action listener para a gente configurar. E obviamente, né, precisa ter um override aqui. A gente vai, não precisa na verdade, né, mas a gente vai definir algum override, né, public void action performance. E aí precisa ter um action event. Aqui o é. E aí eu vou chamar o método que a gente criou, que é o de abrir cadastro, nesse caso, né? A gente vai ter o mesmo comportamento para os outros, então é só copiar aqui. Só vai trocar o método, né? Então aqui no nosso menu registrar, por exemplo, a gente vai ter só que trocar. Aqui vai ser o abrir registro. Para o nosso menu de histórico, vai ser o abrir histórico. Certo? Então aqui a gente já configura para o nosso comportamento no nosso de abertura, né? Das nossas internal frames. E aí a gente também tem um outro comportamento que é para definir, né, os temas. Então a gente vai basicamente criar outros dois métodos, né? Um vai ser basicamente para aplicar o tema claro e outro para aplicar o tema escuro. Então a gente chama de aplicar tema claro. E o outro aplicar tema escuro. E aí que o que a gente vai fazer basicamente é o que a gente fez anteriormente, né? Aqui em cima a gente pode até copiar novamente, só para ganhar tempo. Copia aqui. Que a gente definiu, né? Já esse código, três códigos. A gente só vem aqui e aí no caso, se a gente tentar, aqui nesse caso, como não está abrindo, né, inicialmente, o usuário que está tentando fazer essa modificação, a gente vai informar só uma mensagem para ele. Que vou até aproveitar o option pane de cima
só modificar o, o tipo de mensagem, né? Então aqui a gente vai ter nossa tela principal, né? Tela principal, ponto div. E aí eu vou informar para o usuário que não foi possível, né, aplicar o tema. Vou informar que não foi possível aplicar o tema. E aí, obviamente, vou mostrar a mensagem. Também aqui, adicionalmente, eu quero configurar, né, usar um outro construtor do JOption, do show message dialog do JOption pane, né, que é basicamente passar aqui que é uma mensagem de erro, o título, né. E eu quero passar aqui o tipo dele também, JOption pane. O tipo dele vai ser de error message. E eu vou ter a mesma coisa aqui, só que diferenciando só a instanciação, né, do objeto que eu vou ter aqui do flat. Então, aqui vai ser flat dark left. Basicamente, é isso para esses dois métodos. E aí eu vou novamente, né, configurar aqui o... Vou copiar aqui esse mesmo método, né, só que agora eu vou adicionar aos menus de claro e escuro, trocando novamente o método que a gente está utilizando. Então, aplicar tema claro. E no menu item de escuro é aplicar tema escuro. Opa, aplicar tema escuro. Pronto. Com isso a gente já tem um comportamento, né, de abrir o nosso primeiro desktop já, o nosso desktop, perdão, a nossa interface já com o tema tentando aplicar o flat no modo light, né, que a gente já vem aqui inicialmente, e depois a gente permite que o usuário modifique. Também a gente vai adicionar alguns métodos aqui só para a gente conseguir manipular em outras classes, né? Se a gente precisar. A gente vai definir, no caso, já outros métodos referentes ao nosso ArrayList aqui em cima, nossa ArrayList de usuário. Então, para manipular os usuários em outras internals, eu vou definir aqui já, né, outros métodos para a gente poder estar trabalhando. Então, opa. O primeiro método que a gente vai definir basicamente é o de pegar, né, os usuários, né? Então, aqui direto nessa classe, pegar, né, diferentemente do método do usuário em si, a gente vai ter uma aqui referente ao nosso objeto para a gente capturar ele direto aqui da nossa classe. Então, eu vou chamar aqui o ArrayList, public ArrayList, vai retornar para a gente um ArrayList de usuário. Get usuários, só pra gente pegar mesmo é, do que tá aberto, né? Diretamente do que tá aberto no na nossa tela. E aí eu vou basicamente retornar o que tá no nosso usuário. Eu poderia fazer esse acesso diretamente aqui? Poderia, mas só para deixar mais organizado mesmo. E aí também a gente vai ter onde adicionar. Então a gente vai adicionar, né? Usuário. Opa. E aí, obviamente, tem que passar um usuário. Seja, quando eu quiser adicionar um usuário na nossa ArrayList. E aí eu vou chamar aqui novamente usuários.add e adicionar esse usuário. E aí, se por acaso eu quiser de alguma forma substituir a lista, que a gente vai precisar fazer isso, né? Em algum momento, substituir a nossa lista de usuários, eu vou ter um outro método que vai ser o substituir usuários. Também recebendo um ArrayList de usuário. E vai ser a nossa nova lista aqui. Aí, para fazer isso, basicamente, eu vou fazer eu pegar os dados que estão no usuário carregados, né? Eu vou limpar eles, a gente chama o método clear para limpar. E depois eu posso adicionar uma lista nova já diretamente, sem precisar percorrer cada item da lista, só tem esse método de add all. E eu adiciono, faço aqui um collection, que no caso vai ser a nossa nova lista. Feito isso, a gente já pode estar configurando as nossas outras telas. Então aqui são os métodos que a gente vai precisar para usuário, aqui são os métodos que a gente já configurou
comportamento, né, dos nossos itens do menu, da nossa barra de menu. E agora a gente pode configurar agora cada um dos nossos internos, né? Aqui a gente precisa configurar 3 telas, se der tempo. Inicialmente, né, a gente vai começar pela a tela básica, né, que é de cadastrar, né? O nosso sistema precisa cadastrar um usuário para a gente poder cadastrar as obras que ele visualizou. Então aqui a gente vai trabalhar, né, com basicamente o box layout e o grid, grid bag layout. A gente vai também ver outras formas de trabalhar, implementar, né, junto com esses layouts padrões. A gente também vai ver o border, né, então a gente vai acabar utilizando também o flow layout em determinados momentos. A gente pode estar utilizando talvez para os botões, né, mas inicialmente, né, a gente vai trabalhar com border, box e grid bag layout. Eu acho que a transmissão. Ah, tá. Tem 15 minutos ainda. Ok. Tem tempo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir nosso construtor, né? A gente pode só definir mesmo. Como padrão, a gente vem utilizando. Não vou nem colocar como público, né? Porque já é público padrão. Cadastro interno frame, né? Como padrão, a gente vem nas outras aulas utilizando sem passagem, né? A gente só de alguma forma chama a nossa tela principal, né? Não tem importância fazer dessa forma se o método lá for público, o atributo for público da tela principal, mas aí eu quero passar já direto uma tela principal para a gente poder manipular ela direto aqui na nossa tela principal aqui. Um objeto para a gente poder manipular diretamente aqui no nossa internal frame. Então eu vou receber aqui um tela principal, chamar de principal, e aí eu vou ter também, né? Vou aproveitar e vou ter um método. Vou deixar ele como final, né? Porque ele vai ser uma constante. Só pra gente não que a gente vai modificar ah, o objeto em si, não. A gente vai, caso trocar o objeto, né? Ele vai ser o mesmo objeto, a gente vai só modificar os atributos dele. Então, aqui a gente define aqui dessa forma. Poderia também tirar o final da importância. Só umas outras configurações que talvez a gente precisasse fazer. E aí a gente vai definir aqui, por exemplo, o nosso. O que tá usando? Ah, tá, não foi instanciado. Então a gente vai instanciar agora, né? Então a gente vai passar aqui como principal. Opa, this ponto principal, a gente passa já principal. Pronto, aí apareceu o erro. Então a gente vai iniciar aqui já com o nosso super, né? Passando os parâmetros. A gente sabe que a gente tem 5 parâmetros para passar. O primeiro é o título, né? Então a gente vai chamar essa tela aqui de cadastrar visitante. Dando um erro aqui nessa classe. Ah, tá. Como a gente definiu aqui um construtor, né? A gente tem que passar esse parâmetro aqui para ele também. Então, basicamente o que a gente precisa fazer é vir aqui na nossa telinha principal e passar como parâmetro, inclusive para as outras, a gente já vai definir isso também, passar como parâmetro this, né? Passar essa tela, porque essa tela é do tipo tela principal. Depois a gente faz isso para as outras também, a gente vai passar fazer isso como padrão, mas a priori vamos preocupar só com o de cadastro. Então aqui a gente vai ter o nosso super, o título, né? E a gente também vai definir que todos os outros parâmetros vão ser true. Então a gente vai definir aqui true, 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 que eu quero deixar as opções para o usuário. Não vai fazer, não vai ter interferência aqui no em nossos requisitos. E aí eu vou definir já um tamanho, né? Site size, basicamente. Eu vou colocar aqui um tamanho que eu também já testei antes, então 600 por 420. Podem testar o tamanho que vocês preferirem, né? Inserir o tamanho que vocês preferirem. E aí essa internal frame vai ser do tipo border layout. O layout dela, né? Site layout e o border layout. E também a gente sempre, né? Só para não perder o costume, set variable true. Que a gente não faz isso na nossa tela principal, justamente porque a gente sempre configura ela aqui no nosso projeto. E aí é interessante a gente pensar que talvez inicializar todos os objetos aqui fique um pouco poluído no
no nosso no nosso construtor, né? Então, vou definir um método, a gente posteriormente vai ver, né, a diferença entre fazer entre um e outro, que talvez seja um pouco difícil de visualizar, mas como as outras telas vão ser um pouco menores, não tem importância. Aí, nesse caso, como essa tela vai ser um pouco maior, a gente vai definir um método, né, que a gente vai iniciar os componentes. Então, definir inicia componente, vou iniciar init componentes. A gente acha que, se não me engano, a gente estava utilizando o init components, né, pra gente como padrão, mas em português ou em inglês é a mesma coisa. E aí a gente vai precisar dos nossos, para a gente iniciar nossos componentes, a gente vai precisar dos nossos componentes. Então, aqui a gente só tem a nossa tela principal, a gente vai definir agora os outros componentes que a gente vai estar manipulando. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, um painel, né? A gente sabe que vai precisar do painel. A gente vai ter um painel basicamente principal, vou chamar ele de main. Aqui não posso chamar ele de principal porque já está com o nome, né? Então, vou chamar de main. Vai ter também uma aba de dados, no caso a gente como está especificado, né? Vão ter duas abas, né? A gente vai trabalhar com o Tab Pen. Então vai ter uma aba de dados e uma aba, um outro painel de botões. E aí para essas configurações, eu vou deixar, no caso desse painel, eu vou deixar só esses três inicialmente, né? Se a gente precisar adicionar algum outro, a gente inicializa na hora, mas o que a gente vai precisar mesmo são esses painéis para a gente poder controlar, né? O nosso Tab Pen e os botões de efetuação de cadastro, né? Então, para isso a gente vai ter, como a gente tem o painel de botões, a gente precisa dos botões, né? Então, a gente vai ter o botão, vou chamar aqui btn salvar, e vamos ter também o btn de cancelar, o botão de cancelar. São esses dois botões que a gente vai ter para poder salvar um registro do usuário, né? Um cadastro do usuário. E a gente também vai ter os campos desse formulário. Então, para esses campos, basicamente eu vou ter um JTest Field. E aí, como test field, eu vou ter basicamente o test field de nome, o test field do documento, né, do usuário. Vou ter o test field de nascimento, né. Opa, nascimento. Vou ter também o test field de e-mail. E aqui nesse caso, a gente não vai ter mais o nosso test field de telefone. Na verdade, vai ser um formato de test field, né. Então, aqui eu acho que ele não importou. Vai ter um JFormatted test field, porque como eu comentei, né, a gente vai formatar esse campo para o usuário digitar corretamente. Então aqui a gente vai ter basicamente um test field telefone, mas é um JFormatted de test field, né? E como a gente tem o formato, a gente vai ter um mask também. Basicamente vai ser a nossa máscara, o telefone, né? Chamar de mask, como a gente não vai ter outra máscara, não tem importância. E aí, como está nas especificações que a gente precisa de trabalhar com um pop-up menu, já vou definir ele aqui e definir qual vai ser o elemento que vai estar dentro dele. Então, aqui a gente vai ter um J pop-up menu, chamar ele de pop-up. E vamos ter também um J menu item para esse pop-up menu. Que vai ser o menu de limpar, né? Que vai ser o comportamento que ele vai ter. Ou seja, quando eu clicar em limpar, ele vai limpar os campos que estão no formulário. Ok. Então aqui a gente precisa basicamente o que a gente precisava para configurar inicialmente seria isso. Ah, a gente precisa também inserir, né, a tabulação, né, de tabs pane entre abas de tabs pane. Eu vou chamar de tabs aqui. Que vai ser a gente vai precisar manipular, né, a nossa aba de dados. Então, inicialmente, né, a gente vai configurar agora, como a gente já definiu os nossos campos principais, né, e os nossos componentes principais, a gente vai definir agora a iniciação dos nossos componentes. Como a gente vai estar trabalhando com, já aproveitando, né, o gancho, como a gente está trabalhando com grid bag layout, já vamos definir aqui o nosso método padrão que a gente vem utilizando nas outras sessões. Então, basicamente aqui é o nosso public void add component, the component no caso, né, que a gente usa. E a gente passa o painel, né, padrão, passa o painel, que é um container. Passa também o componente.
chama ele de C, grid bag layout, o grid bag constraints, né, que a gente fala. Bag constraints, a gente chama ele de GBC. E a gente vai precisar basicamente passar as configurações do, do grid bag constraints. Então vai ser basicamente que a gente define o inteiro, né, pro grid X, inteiro pro grid Y, inteiro pro grid width, inteiro pro grid height. Aí a gente vai ter os pesos, né, que vão ser double. Então a gente vai ter o weight X, double weight Y. Passa aqui pra gente não ficar tudo. A gente vai ter o inteiro que vai ser o fill e a gente também tem o outro inteiro que vai ser o anchor. Então esses são os parâmetros do nosso método, né? E a gente só precisa passar agora a definição dos parâmetros para o nosso grid bag constraint. Então, define aqui, por exemplo, o grid X, vai receber o grid X, o grid Y, vai receber o grid Y. Para ver quanto tempo a gente tem. Tá, 5 minutos. Depois eu faço outra, crio outro link para vocês. O grid width. Opa, width. Esqueci de chamar o GBC aqui, né? O grid height. Depois GBC ponto. Os pesos, né? GBC. Os dois pesos. Weight Y. A gente vai ter também o fill e o anchor. Fill. GBC ponto anchor. E logo depois de adicionar todos esses valores, é basicamente adicionar no container o nosso componente. Então, adiciona aqui o container, .add, a gente passa o componente, e já o constraints dele. Feito isso, a gente já tem como posicionar os nossos elementos, nosso grid bag layout posteriormente, né, quando a gente for configurando nos nossos painéis. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, quando a gente já tem disponível o que a gente precisa para poder construir, a gente vai iniciar a nossa main, né? Iniciar a nossa main, nosso JPanel, e também vai ser do tipo border layout, né? Como eu comentei. E aí você tá só para deixar um espaçamento ali, né? Em volta dele e do restante do desktop não, perdão, da nossa internal, e você tá uma bordinha para ele. Então, basicamente, eu vou criar uma borda. Eu não quero que ela tenha cor nem nada do tipo, então o que eu vou fazer aqui é chamar o border factory. Mesmo que a gente fez ontem. Create empty. Opa, create empty border. E aí eu vou passar aqui só os parâmetros para criar um efeito de margem, né? Vou colocar 8, vou colocar 10. Que acho que é um pouco melhor. E aí também instancia já nossas tabulações, né? O nosso objeto de JTablet Pane, nosso painel, né? Pra gente poder trocar as abas. E aí eu vou configurar agora cada um dos painéis com um grid bag layout diferente. Opa. O Itane comentou, estou acompanhando, mas fui jantar um tempinho atrás. Você já fez a parte de persistência, vai chamar na próxima, vai fazer na próxima chamada. A gente fez a classe de persistência, acho que foi no início. A gente fez a classe persistência, né? Mas a gente não tratou ainda a persistência. A gente não configurou o botão de salvar nem nada do tipo. Só fez a classe mesmo com os métodos de persistência. Beleza? Eu vou aproveitar o gancho e como tem só 2 minutos de chamada, eu vou fazer uma outra chamada aqui já, criar para vocês. Espera aí um link. Aqui no Meet.
esse link aí que eu vou passar pra vocês. E vou mandar no grupo lá também. Passei no chat, podem entrar, se possível. Deixa eu aceitar ali. Já vou procurar pra aceitar qualquer pessoa que pedir. Aqui, abrir, pronto. Opa. Deixar só lá o grupo pra não. Caso alguém entre. Pronto, configurado. Então, continuando aqui, né? Deixa eu. Tô transmitindo? Tô. Ok. Então, continuando aqui, basicamente a gente já fez a classe persistência. A gente está partindo agora para a gente persistir os dados do usuário, né? O cadastro do usuário, né? Registrar o usuário no nosso array list. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o que a gente já criou, né? A nossa tabulação. Então, a gente vai precisar das abas para esse JTablet pane. Então, a nossa primeira aba, basicamente, ela vai ser para os dados pessoais do usuário. Então, essa aliás, vai ser para os dados pessoais do usuário e a gente vai ter a parte da aba de informações de contato, né? Então, essa primeira aqui a gente vai definir, basicamente, são os dados pessoais do usuário. Então, a gente vai iniciar aqui, iniciar nosso painel, e ele vai ser um grid bag, né? Como a gente já configurou para a gente utilizar os métodos. Aí, como a gente vai utilizar um grid bag constraint diferente para os dois, ahn, as duas abas, eu vou definir aqui um objeto de grid bag constraints, anunciar ele aqui. Aí eu vou deixar o inset padrão, né? Como a gente já vem fazendo também nas outras reuniões. Ó, apaga aqui, criado completo, né? Deixar como 5, 5, 5, 5. Nossa feita de margem, né? E aí, basicamente, para a primeira linha, eu vou ter o nome, né? O label do nome do usuário e o test field do nome do usuário. Então, eu vou adicionar aqui. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Vou colocar como linha 0, né? Que é a primeira linha, né? Então, eu vou ter aqui o add componente no caso. E eu vou adicionar na minha aba dados. Eu quero adicionar um JLabel referente ao nome do usuário. Então, como o nome é um campo obrigatório, eu vou colocar um nome e um asterisco aqui só para ele só para aparecer visualmente como um campo obrigatório mesmo. E aí eu vou passar o nosso constraints, né, que a gente acabou de criar. Aqui eu vou apagar esses valores. E a gente vai definir que na primeira coluna, né, vai estar primeira coluna e a primeira linha vai estar esse objeto. Eu quero que ele tenha um tamanho de 1 para 1, né? Ou seja, para uma coluna e uma linha. O peso aqui do X não vai importar pra gente. A gente vai definir o peso como double, né? A gente define como zero, não tem importância. Eu não quero que ele expanda. E aí eu vou permitir que esse valor, né? Ele expanda horizontalmente. Só se for necessário mesmo. Mas acho que não vai ser, porque como a gente está permitindo o usuário ele redimensionar, deixar ele expandindo horizontalmente. Então aqui o nosso grid bag constraint a gente chama o horizontal, que é o valor do nosso fio ali. E o nosso, a gente chamar novamente grid bag constraint, né, a gente passa que quer posicionar, caso ele não ocupe toda a célula, eu quero que ele posicione no hash. Então, é basicamente isso. E aí, a gente pensa agora em passar um valor um tamanho, né, pro nosso teste field de nome, que agora a gente vai configurar. Então, vou chamar o teste field de nome, que é ele aqui. Vamos passar um tamanho mínimo ali de 25 colunas, ou 225 não. Aí. E a gente adiciona esse componente já ali no nosso... Eu vou só copiar essa linha pra gente economizar tempo, né? Como a gente vai trocar só algumas coisas.
E aí, ao invés de a gente inserir o label, a gente vai inserir o test field, né? E aí, a gente vai passar na mesma linha, só que em diferentes colunas, né? Que a gente vai configurar aqui. E aí, o tamanho dele, eu quero que ele expanda horizontalmente, né? Então, vou deixar o tamanho dele como 1. Em seguida, a gente vai configurar, né, a linha 2 já, ou seja, a linha 1. Né? Começando a primeira linha, a linha 0, a gente configura a linha 1. Vão ser coisas muito parecidas, então, para economizar tempo, vou só copiar aqui, né? Copia, cola aqui embaixo, que a gente fez no trecho passado. Aí eu vou ter ao invés de ter um label para nome, eu vou ter um label para data de nascimento. Então, eu vou informar aqui a data de nascimento. Também um campo obrigatório, né? Que a gente vai configurar como um campo obrigatório. E aí vai modificar aqui, não vai ser o test field do nome, vai ser o test field de nascimento. Passa aqui test field de nascimento. E aí esse campo ele vai ter 12 só, né? Não vai ter. Você não vai configurar para ele ter 25 colunas, não. Então, na parte de data de nascimento, a gente vai configurar aqui basicamente uma linha diferente. Então, a gente vem em troca o Y, o grid Y, né? Para ambos, e aqui nesse caso troca também o grid X, né? Porque ele também vai estar em coluna diferente. E aí o tamanho, novamente, mesma configuração que a gente utilizou antes para a configuração do nome. E aí a gente vai fazer a mesma coisa pro documento, né? Basicamente. Então a gente vai só copiar aqui novamente para a linha 2. A gente configura aqui. Então aqui na aba a gente só troca aqui documento. E aí, obviamente, vai estar. Aqui tem que trocar, né? Que é no. Aqui. Só informei errado, né? Aqui em cima. Aqui vai ser no grid X 0. Aqui 2, né? Ahn, aqui é 0, não é 1. Aqui em cima. Aqui que é 1. E aqui a gente vai ter 2 mesmo. 0, 1, 2, tá certo? Aqui também 2. Novamente, só troca os nomes dos componentes, né? Então aqui vai ter de documento, TF documento. Aqui também TF documento. E aí o documento a gente vai deixar com 15 linhas, né? Que é o documento que a gente está utilizando. Pode informar tanto o CPF quanto o RG. E aí a gente vai deixar essas configurações padrões que a gente está utilizando também nos outros, não tem importância, vou deixar tudo padronizado. E depois que a gente configurar as abas de informação pessoal, a gente vai adicionar como uma das nossas abas. Então a gente vai chamar o tab.add tab, e a gente passa o título, né, como dados pessoais. E eu quero adicionar a nossa aba de dados, certo? Em seguida, a gente já vai fazer a configuração da aba de informação de contato. Então, eu vou ter um painel aqui, né? Vou chamar ele de aba contato. Também vai ser do tipo grid bag layout, do layout dele, né? E eu vou ter uma diferente grid bag constraints. Então, chamar de, a gente vai ser, vou chamar de C, né? Que a gente chamou o C o primeiro, vou chamar C2, esse aqui o segundo. Novamente, configura também igualmente as insects, né? Configurou, vou deixar padronizado. Opa, 5. E a gente vai configurar agora as linhas da nossa aba de contato. A gente vai ter basicamente duas linhas, né? Que são as de e-mail e de telefone. Então vai ser coisa mais simples. Então, já pensamos aqui na linha 0. A gente vai ter novamente. Vou só copiar e trocar as informações.
porque aqui vai ser o mesmo, quase os mesmos valores. Então, o que vai diferenciar é que a aba é diferente, né? Vai ser a aba de contato e não a aba de dados. Então, a aba de contato. Não vai trabalhar com esse label aqui que a gente está formando. O label vai ser o de e-mail, que é obrigatório. Que é aqui TF e-mail. E a gente vai deixar umas colunas de 20 aqui, a gente vai deixar. Apesar de que vai expandir, né, como a gente configurou. Vai expandir, mas ainda assim, você deixa configurando com esse padrão. Aqui na primeira linha, né, que a gente vai configurar. Aqui também, na primeira linha, só vai mudar a coluna. E em seguida a gente também precisa passar o constraint diferente, né, que a gente configurou outro constraint. Feito isso, a gente só precisa adicionar a próxima linha. Para adicionar a próxima linha, que é do telefone, a gente pode, obviamente, pode passar essa daqui, esse trecho, né, que vai ser referente ao label, a gente pode copiar, não tem importância, então, linha 1 aqui, a gente só troca o nosso label aqui para telefone, certo? Não tem importância. E aí, obviamente, ele vai estar numa linha diferente, vai estar na linha 1. Mas, diferentemente, como a gente está configurando um JFormat Test Field, a gente precisa de uma máscara antes de a gente adicionar esse format Test Field. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é abrir um bloco TrackCat, já fez isso antes, né? A gente abre o bloco TrackCat, tenta setar a nossa máquina aqui, né? A nossa máscara aqui. Então, a nossa máscara vai ter, basicamente, só de dígitos, né? Então, eu vou setar aqui o padrão de um telefone. São 5 dígitos do primeiro e 4 do último. E aí, com essa máscara criada, a gente vai deixar só um placeholder para ele, né? Setar um placeholder que a gente já também vem fazendo, o caractere de placeholder. Vai ser um underscore. Ah, perdão, a gente não pode passar, é porque eu tô passando como string.
Nossa, gente. Se eu falar pra vocês que eu acho que não tava gravando o áudio de novo, porque em algum momento mutou. Aí se Meu chapou, né? Deus. Ai. Ai, cara. Não sei em que Você momento fala do vídeo? é do. Aqui na gravação do OBS. Não sei, eu acho que em Nó. algum momento ele parou de gravar. Não sei se ele gravou desde o começo. Pior que eu abri ele, eu vi se tava gravando. Eu acho que ele mutou em algum momento. Não sei se tem algum atalho que tá configurado que eu apertei. Mas enfim, depois eu verifico. Mas aqui eu vou continuar então, né? A gente parou aqui. Não sei em que momento que parou Tranquilo. de Mas tenta às gravar. vezes resumir, ô Clark, o que que você fez, Sim, sim. porque aí fica mais fácil depois. Tá. Então, basicamente, o que a gente fez aqui é a utilização do. Depois eu vou ter que verificar onde que a gente. Onde que parou o áudio, porque se tiver parado muito atrás, talvez tenha um problema. Mas, basicamente, né? Fazer uma recapitulação. Criou a classe de persistência, a gente configurou aqui o usuário como serializable, a gente configurou aqui a nossa tela principal para poder ter esse comportamento de MDI, né? De abrir a tela de cadastro, etc. Cadastro, registro e histórico do usuário que vai utilizar o museu. O visitante, no caso, né? A gente também configurou aqui o tema claro e o tema escuro. A gente definiu alguns objetos para a gente trabalhar com alguns métodos para a gente trabalhar com objetos de usuários, né? Da Relist, que a gente tem definido aqui quando a gente carrega os nossos dados no nosso sistema. Ahn, a gente também iniciou aqui, né, a tela de cadastro do internal frame de cadastro, ou seja, eles têm de internal frame, a gente configurou aqui, definiu um painel que vai ser um painel central para a gente utilizar ahn, junto com os outros layouts, né, ou seja, a gente vai ter um painel central, uma aba de dados, a gente também vai definir aqui embaixo, diferentemente do formato que a gente definiu aqui fora, a gente definiu aqui outra aba de contato, ou seja, vai ter uma aba de contato e um de informações pessoais do usuário. Ele só pode salvar os dados caso ambas as abas estejam preenchidas. A gente vai configurar esse comportamento ainda de identificar quando estiver tudo preenchido, né? A gente vai fazer daqui a pouco. Mas por enquanto a gente setou, né, esses valores, né? Então, estamos configurando a interface visual ainda sem a parte de comportamento da nossa interna de cadastro. Eu acho que tem outras coisas que talvez eu precise recapitular, mas visto que já passaram 1h30 da gravação, não sei se vai dar pra recapitular tudo. Qualquer coisa eu gravo um outro vídeo e posto pra vocês. Mas enfim, continuando aqui, a gente vai ter aqui a aba o nosso internal frame de cadastro, né? Então, aqui na nossa aba de contato a gente adicionou aqui, a gente está configurando agora os botões inferiores, né? Da parte inferior da nossa interface aqui de nosso frame de cadastro. Então, os botões vão estar basicamente setados com box layout, com XX, ou seja, eles vão estar com comportamento um na frente do outro. A gente só está utilizando o box layout para a gente poder configurar umas glues para a gente poder trabalhar, rever também o conteúdo de box layout, né? Então, que seja extremamente necessário, mas é uma forma de a gente implementar. Então, o que a gente vai fazer agora, basicamente, é configurar que o nosso botão de salvar, ele não vai estar disponível enquanto o usuário não terminar de digitar todos os dados. Então, inicialmente, o nosso botão de salvar, ele vai estar desabilitado. Então, vou passar aqui como false, set enable false, para desabilitar nosso botão. E aí, em seguida, eu já vou fazer o esquema de criar, né, nossas glues, né, nossos rigid area, para a gente separar esses botões. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é empurrar esses botões todos para a direita. Então, eu vou criar aqui no botões, painel de botões, eu vou adicionar, né, uma horizontal glue. Então, aqui adiciono do box, eu adiciono um horizontal glue, ou seja, vou empurrar esses botões para a direita. E em seguida, adiciono o meu botão de salvar. Botão de salvar. E aí eu quero um espaçamento entre o botão de salvar e o botão de cancelar. Então eu vou vir aqui e também adicionar um rigid area, botões, vou chamar aqui box create
Widget Area, eu preciso passar um dimension para ele. Vou passar um dimension com espaçamento, né, só horizontal, então só o width que eu preciso passar. Em seguida, eu vou adicionar agora meu botão de cancelar, né? TN cancelar. Ficar toda hora visualizando pra ver se eu não parei de gravar o áudio, só pra não perder o fim da meada. Então aqui eu já tenho os botões posicionados, eu preciso só adicionar eles agora ao meu componente principal, né? Que é a nossa main. Então, vou chamar aqui a nossa main e vou adicionar esse componente, né, esse painel de botões no nosso rodapé. Então a gente tem que chamar aqui no border layout o source, certo? Feito isso, eles já vão estar posicionados, né, no nosso layout. Eu preciso agora configurar o nosso pop-up menu, porque lembra que a gente vai ter um comportamento de quando o usuário clicar com o botão direito, ele consegue limpar os dados que estão no formulário. Então a gente vai configurar esse comportamento agora. Para isso, a gente vai ter que instanciar o pop-up menu, né? Então a gente tem já o objeto pop-up, o atributo pop-up, a gente instancia o objeto e a gente vai precisar instanciar também nosso menu item de limpar. Então, new de menu item, limpar. Campos aqui, vamos colocar assim. Instanciados, eu posso adicionar esse menu item ao meu pop-up já. Então eu vou chamar aqui o pop-up.add e passar o menu item limpar. Só que esse menu item ele não tem nenhum comportamento ainda. Para a gente configurar o comportamento desse menu item, eu vou precisar de como a ideia é que ele clica no botão direito e ele gera esse comportamento, eu vou definir aqui um objeto, né, de mouse adapter para a gente configurar tanto o mouse pressed quanto o mouse release, porque como a gente viu, a gente precisa configurar esses dois métodos, porque pode ser que um sistema identifique no pressed e outro no release, né, o evento de pop-up. Então, o trigger, né? Então, eu vou chamar aqui, basicamente, eu vou criar um objeto de mouse adapter para a gente passar para várias, como a gente vai precisar associar vários componentes, eu vou criar um objeto e passar esse objeto direto para esses componentes, né? Então, eu vou criar aqui vou chamar de pop-up trigger mesmo, que é o gatilho, né? Que a gente vai ter, o handler, tanto faz, mas como a gente não vai criar classe, eu não vou chamar de handler para não confundir, vou chamar de trigger mesmo. E aí a gente vai criar um mouse adapter, e aí esse mouse adapter a gente vai ter três métodos, né? Dois que seriam sobre a classe do mouse adapter mesmo, e outro para a gente chamar dentro desses outros métodos. E aliás, um para a gente chamar dentro desses outros métodos. Esse um que a gente vai chamar, basicamente, eu vou chamar aqui um private void, chamar de mostrar pop-up. E aí esse mostrar pop-up basicamente vai receber o mouse event, né? Também, porque ele vai receber dos dois outros métodos. E aí aqui o que eu vou fazer basicamente é verificar se esse mouse event for um pop-up trigger. Aí eu quero mostrar o meu menu pop-up, ou seja, pop-up aqui, então, ponto show. E aí eu vou mostrar ele, eu vou pegar qual componente, né? Get component. E eu quero mostrar ele exatamente no lugar onde ele foi acionado. Então, eu vou passar aqui o eixo X e o eixo Y que ele foi acionado. Então, basicamente, esse é o método que a gente vai utilizar nos outros dois métodos que vão ser sobrescritos. Então, aqui no caso, vou deixar só marcado como override só para a gente saber que esses daqui são os métodos sobrescritos. A gente não confundir caso a gente consulte depois. Então, vai ter um public void mouse pressed com assinatura de mouse event. E a gente vai ter também, vou copiar aqui de uma vez, o mouse release. Released. E aí o que eu vou fazer basicamente é chamar o mostrar pop-up e mostrar pop-up. Esses dois métodos.
Então, basicamente é essa configuração, né? Esse objeto que vai fazer a passagem do mouse listener para os outros a gente conseguir associar o pop-up a diferentes componentes. Então, o que a gente vai fazer agora basicamente é associar esses componentes. Então, aqui eu vou precisar que ele funcione tanto na aba de dados, seja dd mouse listener, vou até copiar isso aqui, a gente vai só mudar o objeto, né? Vou copiar aqui de uma vez. A gente vai precisar também do aba de contato, caso ele acione na aba de contato, ou seja, se ele clicar em algum lugar da aba. A gente também vai ter nos campos, né? Então a gente vai ter basicamente o tf nome. Deixa eu colocar já os outros, que a gente só troca. O tf documento, tf e-mail, test field, de telefone, faltou algum nascimento, né? Então vão ser essas os componentes que vão poder acionar esse evento, né? E aí, caso eu acione esse evento, ele vai mostrar pra gente um menu item, né? E esse menu item, ele tem que fazer uma ação, né? Ele tem que ter uma ação. Então a gente vai configurar essa ação para esse menu item, que é o de menu item limpar. Assim como a gente viu antes, né? Eu posso adicionar, passar aqui um objeto, uma função anônima, né? Nosso item list, né? Então eu vou configurar aqui o meu objeto de evento. E aí eu vou passar aqui a minha função para ele. Então eu quero que quando eu clicar nesse menu limpar, eu acione esse menu limpar, eu vou tirar todos os valores que estão ali no meus campos e eu preciso voltar o meu botão para salvar, porque pode ser que meu botão esteja acionado, né? Habilitado. Então eu vou chamar aqui o tf_nome, ponto, teste e passar um valor vazio. Como vai ser a mesma coisa para a maioria dos campos, vou setar aqui a mesma coisa para os outros, né? E-mail, nascimento. E aí para o telefone vai ser diferente, né? Porque como a gente está trabalhando com um formato test field, ele não vai receber diretamente ali o valor de string vazia. A gente pode setar um set value e aqui a gente passa nulo. Ele vai ter o mesmo comportamento. E aí o botão de salvar, a gente só desabilita ele também. False. Pronto. E aí o que acontece? Eu preciso que, aqui no nosso caso, a gente já configurou o comportamento de limpar, né? Então já utilizou o pop-up menu de contexto, né? Não tem importância. Para nossa aplicação aqui em si funcionar. É só um a mais mesmo para a gente poder lembrar como que faz o menu de contexto. E feito esse menu de contexto, a gente pode pensar já em como a gente vai fazer para salvar os nossos dados, né? Então, agora realmente é que a gente vai precisar de algumas configurações de validação. Então, por exemplo, pode ser que o usuário digite, não seja com os campos todos digitados, né? E pode ser também que o usuário ele informe lá o campo dele, mas não termine de digitar o campo do telefone, por exemplo. Então, a gente vai criar um método só para facilitar a gente de verificar se o botão ele vai estar habilitado ou não, basicamente, vai permitir que o usuário salve ou não. Para isso, a gente vai chamar aqui um public void validar campo, vamos chamar assim. E basicamente o que esse método vai fazer é criar ali, comparar o que está nas duas abas e ver se os campos estão realmente preenchidos, se tem valores naqueles campos. Então, para isso, a gente pode criar uma estratégia de, por exemplo, definir aqui uma variável booleana, né? Eu vou ter aqui da aba 1, aí eu preciso verificar por que ele vai ser booleano. Eu vou verificar tudo aqui de uma vez e vou analisar se tem algum valor que não é que não é verdadeiro. Se um desses valores não forem verdadeiros, ele já vai retornar como false pra gente, né? Então ele não vai permitir que seja
salvo o nosso usuário sem estar todos os campos devidamente preenchidos. Então, aqui para a aba 1, por exemplo, vou verificar o test field do nome. Aí eu tenho que chamar, né, o getTest. Já vou configurar como eu quero verificar se ele não está vazio, né? Então, a gente chama o trim, né, para separar os valores em branco. E eu vou verificar se é vazio. Então, se ele for estiver vazio depois de separar essa string e tudo mais, ele vai retornar um false, né? Se ele não for vazio, ele vai retornar true. E aí, em seguida, só para separar aqui mesmo, eu vou ter também uma outra verificação para todos os outros campos. Então, nesse caso aqui, eu vou até copiar para a gente não perder muito tempo. A gente vai ter nessa aba, a gente vai ter o documento. E a gente também vai ter o nascimento, né? Então, aqui já tem esse nascimento. E a gente salva esse valor aqui na aba 1. E igualmente a gente vai fazer a mesma verificação, né, para a questão da aba 2, né, referente aos campos de contato. Então a gente vai ter uma outra variável booleana da aba 2 e a gente vai verificar, por exemplo, aqui. A gente vai verificar, por exemplo, se o e-mail está vazio, né? Deixa eu copiar aqui de outra vez. O Romulo acho que teve que sair. Ô, Rômulo, Ana Rômulo não, Clark, Oi. eu vou ter que sair, Ah, não, tá? tudo bem, tudo bem. Eu termino de gravar aqui, depois eu posto. Não, beleza, tá? Muito Obrigado, viu? obrigado, boa noite, tá? Eu que Com agradeço, Deus. obrigado. Então, continuando aqui, a gente vai ter a aba aqui a segunda aba, verificação também, novamente, dos campos que a gente vai ter. Então, TF e-mail, e também vamos verificar, aí para verificar, no caso, nosso telefone, tem duas verificações que a gente pode fazer, que é verificar se o telefone é primeiro ele é diferente de nulo, né? Também vamos verificar se tem algum. Pode ser que o usuário tenha digitado, mas não terminado de digitar tudo. Então pode ser que tenha algum campo ainda, algum dígito, né? Que ainda tem o placeholder. A gente vai verificar se tem. E também pode ser que só esteja vazio mesmo. Então vamos fazer essas três verificações para o telefone. A primeira delas eu vou verificar telefone.getTest é diferente de nulo. Depois ele vai retornar verdadeiro, né? Ou seja, o campo não está nulo. Também vou verificar se o telefone, aqui, campo de telefone, ponto getTest. Aí agora a gente vai usar o contains, né? Se ele contém um placeholder ainda. Então se ele conter um placeholder, significa que o usuário não terminou de digitar ainda o que ele tinha para digitar. E também vamos verificar se o que a gente já fez antes, né? Que é o telefone, esse valor, depois de tirar os campos em branco, se ele está vazio. E eu salvo isso numa variável booleana e já vai me informar se os campos estão devidamente digitados ou não. E aí aqui embaixo o que eu vou fazer basicamente é verificar se a aba 1 e a aba 2 foram verdadeiras. Opa, aqui. Se elas forem verdadeiras, eu vou configurar o meu botão de salvar com habilitado. Set enable true. Caso não sejam, vou configurar como false, desabilitado. Então, basicamente, é isso que o nosso método vai fazer para a gente poder chamar posteriormente na hora que a gente modifica ali nossas abas, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, basicamente, é fazer uma validação. A gente vai associar ah, esses campos cada vez que ele digitar. Então, cada vez que ele digitar, eu vou chamar esse método para verificar se está tudo válido ou não. Aí eu já vou atualizar isso a cada vez que o usuário digita, eu vou ter esse comportamento, digita uma tecla, né? Eu vou ter esse comportamento ali de estar verificando se ele, no caso da tecla comum, né? Eu vou estar digitando
Vou estar verificando se ele já terminou se ele já pode salvar ou não o usuário. Então aqui em cima, né? Por enquanto a gente definiu só o método. Então logo aqui em cima, embaixo de nossa configuração do nosso menu de limpar, né? Eu vou definir aqui um keyAdapter. Como a gente está trabalhando com teclas, né? Eu vou definir um keyAdapter. Eu vou chamar ele de... como a gente chamou aqui de trigger. Acho que não cabe muito trigger nesse caso. Não, cabe sim. Vou chamar de keyTrigger, que é um gatilho de fato. E aí eu vou instanciar um keyAdapter, né? E vou definir aqui um método override public void. E eu preciso só do key release, ou seja, quando ele soltar, né? Pode ser também um key present, vocês podem decidir, mas aqui eu vou configurar no key release. E aí, cada vez, aí eu tenho que passar o key event, né? Key event. E cada vez que ele digitar alguma coisa, eu valido os campos. Basicamente é isso. Aí a gente já criou o nosso objeto para a gente passar, a gente só precisa passar quais componentes vão ter esse comportamento. No nosso caso aqui, a gente vai definir para o tf nome, add keyListener, passa keyTrigger, vai ter todos assim, então vou só copiar aqui. Vão ser os mesmos daqui, né? Na verdade não os mesmos, não é só os campos que a gente vai trabalhar assim. Então são 5 campos. Então tf documento, tf e-mail, tf nascimento, tf telefone. Feito isso, a gente já configurou isso para os campos, né? Agora a gente vai configurar só uma a mais, né? De configurar caso o usuário ele passe entre abas também. Então, caso ele passe entre abas, pode ser que os campos do aba anterior não estavam digitados. Não estavam digitados ainda. Então, o que eu vou fazer é configurar esse evento para caso ele mude de aba, eu também validar esses campos. Ou seja, eu também desabilitar meu botão de salvar. Então aqui, basicamente, o que eu vou fazer é criar criar não, vou só adicionar, né, no nosso tablet pane, que eu vou chamar o tabs, pronto, add change listener, basicamente, e vou chamar um change listener, criar um objeto change listener. E aí eu vou implementar, né, override, implementar o método public void state change, passando aqui o nosso change event, change event. E eu vou validar os campos aqui também. Basicamente é isso. Feito isso, a gente já tem basicamente o que a gente precisa para validar ali nossos campos do formulário. O que a gente precisa fazer agora, basicamente, é salvar os nossos dados, né? Então, antes de salvar os dados, vamos configurar já do botão cancelar, que depois é só a gente configurar o de salvar. O botão de cancelar, basicamente, a gente vai adicionar aqui um listener para ele. Vai ser um listener, né? A gente vai passar para ele o nossa função. Basicamente, aliás, não precisa nem passar essa função dessa forma, a gente chama só o dispose aqui. Basicamente, o que a gente vai fazer é fechar a aba, né? Fechar nosso frame. Então, basicamente é isso. E aí a gente adicionaria só pra já adiantar, a gente adicionaria aqui o nosso main ao border layout center, nosso centralizado. Feito isso, a gente só precisa configurar agora o botão de salvar. Vou configurar ele aqui em cima. Então, basicamente, o comportamento que o nosso botão de salvar vai ter, quando a gente clicar, vai ser, vamos configurar aqui o btn salvar, add action listener também, e a gente configura aqui, exatamente igual, exatamente não, mas parecido com o que a gente fez com o nosso botão de cancelar, a gente passa só uma configuração diferente aqui para nossa função. Então, a gente vai ter aqui criar um usuário, né, obviamente, né, para a gente poder passar e instanciar ele com os dados pertinentes ao que está registrado. Deixa eu ver quanto tempo a gente já está aqui de live. Tá, falta 8 minutos. Eu vou tentar fazer essa parte aqui. Qualquer coisa a gente
continua na próxima sessão. Então, vou criar aqui um usuário, um new usuário. E eu vou precisar, basicamente, passar os parâmetros, né, dele. Então, vou chamar aqui o usuário.setNome. E aí, eu vou ter que capturar esse nome, né? Então, tf.get, tf_nome.get_test.trim. Também vou chamar aqui o nosso set data nascimento, tf nascimento.get_test.trim. Vou só copiar essa parte aqui que vai ser padrão para os outros. Então, vamos também configurar o documento, né? Setar o documento. Tf documento.getTest.trim. Mesma coisa para o e-mail. Tf e-mail. E a mesma coisa para o telefone. Então, teste telefone. Tf telefone.getTest.trim. E aí, eu vou chamar agora, como a gente já tem um objeto da tela principal aqui, eu vou chamar basicamente o nosso método que a gente definiu já anteriormente de adicionar o usuário. E novamente, esse adicionar o usuário, ele, por enquanto, esse método, ele não persiste, né, no banco de dados. Ele vai salvar, no banco de dados não, perdão, no nosso arquivo, né? Ele vai salvar só ali enquanto tempo de execução, e se o usuário quiser salvar, depois ele vai salvar na tela de histórico. Então, por enquanto, a gente vai só adicionar aqui o usuário, né, no nosso programa em tempo de execução. E aí, depois que eu adicionei, eu vou informar para o usuário, né, que foi adicionado. JobsOnPane.show message dialog. Aqui no caso, né, this, e aqui passo a mensagem. Visitante cadastrado com sucesso. Basicamente é isso. E aí, em seguida, eu vou limpar os campos, né? Então, vou ter aqui basicamente tf_nome. Ponto. Eu acho que a gente tem, inclusive, algo aqui para limpar. Aqui, ó. Limpar, a gente só copia. Só para adiantar. E também, novamente, né? Vamos habilitar o nosso botão salvar. Com isso, a gente já tem o comportamento que é esperado para a gente poder instanciar, né, o nosso cadastro, né? Vamos testar. Caso eu não tenha esquecido nada, provavelmente vai estar aparecendo aqui. Então a gente tem aqui o nosso programa, né? E aí eu vou cadastrar visitante. Eu acho que eu esqueci de... Ah, perdão. Fecha aqui, a gente esqueceu de chamar o método, né? Faltou chamar o método aqui, que é o de iniciar os componentes, né? Iniciar componentes. Agora sim a gente vai conseguir visualizar os nossos componentes. Então aqui a gente tem a nossa abinha, né, de componentes e tudo mais, a gente consegue visualizar. Aqui tem a aba de informação de contato, tem a aba de dados pessoais, a gente consegue, inclusive aqui, deixa eu só verificar esse documento. Acho que provavelmente a gente deve ter pulado essa aqui, adicionar na aba de dados, fechar aqui. Nascimento, contato, ok, que tá certo. Fechar aqui. Na aba de documentos, PF documento, no test field. Hum, deixa eu ver aqui. Minha dois abas de dados. Ok. 2, ok. Ok.
15 colunas. Enfim, eu vou ver o que deu de problema aqui no documento que ele não tá apresentando. Pode ser que tenha algum. Deixa eu ver se tem aqui. De X, Y, X, Y. Aqui. Tá, depois eu dou uma olhadinha, só porque não já vai extrapolar mesmo o tempo. Mas no geral seria isso, e no próximo eu vou tentar terminar, senão eu tento gravar um vídeo, talvez e postar durante o final de semana aí. Vamos ver como vai estar de tempo pra gente. Mas é isso, obrigado por terem participado, quem assistiu até aqui. Valeu!